À altura para olharmos em detalhe para os assuntos que marcam os mercados financeiros com o Rui Bárbara do Banco Carregosa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Começando por olhar para a emissão de hoje. Portugal colocou 1.250 milhões a 10 anos, com uma taxa de juro média de 2,506%, que é a mais baixa de sempre neste prazo de referência, mas houve pouca procura. A verdade é que a pouca procura aqui é relativo. A verdade é que esta taxa de juros, como disse, e muito bem, é a mais baixa de sempre e está de acordo com as taxas que estão a ser feitas no mercado secundário. E é uma boa notícia de qualquer das maneiras, porque em relação aos nossos custos médios, ao custo médio da dívida portuguesa, é substancialmente abaixo. Portanto, significa que estamos a melhorar esse custo. E já se pode dizer que Portugal está a afastar-se do contágio da Grécia? Ou está imune? Imune não estará. Eu acho que o que está a acontecer é que, eu diria que 99% dos investidores em geral, ou das pessoas que estão a observar a situação, acreditam que as negociações entre a Grécia, o novo governo grego, e as autoridades europeias, e os parceiros europeus, vai eventualmente chegar a bom porto, em termos de haver cedências de ambas as partes e chegar a um novo acordo. Porque certamente que não está neste momento na mente de ninguém uma saída da Grécia da zona euro, que seria o caso extremo em caso de não haver acordo, e isso sem dúvida nem que fosse momentaneamente, e quando eu digo momentaneamente fosse por uma semana, dias ou semanas, certamente que iria afetar as taxas de juros dos países do sul da Europa, assim como os índices acionistas, isso seria inevitável. Portanto, o cenário base aqui é que se vai chegar a um acordo, basicamente. Portanto, a julgar pelo mercado secundário de dívida, sim, não há grande contágio e há também alguma confiança de que as negociações cheguem a bom porto. Sim, exatamente. Porque, como eu estava a dizer, porque se não houvesse essa confiança, certamente que já haveria mais volatilidade nos mercados, quer acionistas, quer especialmente obrigacionistas, por causa da dívida soberana do sul da Europa, e isso não tem acontecido alguns pequenos movimentos, mas isso não tem acontecido. E também convém distinguir que, nem eventualmente de um pior cenário possível, ou algo próximo disso, em que não se chega a acordo e a situação na Grécia se torne mais tumultuosa e eventualmente até se parta para uma saída da Grécia da zona euro, há um primeiro momento, certamente, ou haveria um primeiro momento em que haveria muita volatilidade, mas eu acredito que, tendo neste momento o Banco Central Europeu a capacidade para comprar dívida em mercado secundário, com o plano que aprovou, acredito que rapidamente poderia acalmar a situação. Portanto, colocando os dois fatores nos pratos de uma balança, o BCE ia acabar por compensar os efeitos da Grécia. Não significa que fosse imediato, eu duvido que fosse imediato. Eu diria que íamos passar por um período de turbulência. Penso que as coisas iriam acalmar-se, nomeadamente pela parte da atuação do Banco Central Europeu. Acredito também que a maior parte dos governos do sul da Europa se destacasse da posição grega, como tem vindo a acontecer, e que houvesse alguma confiança por parte dos investidores, recuperada essa confiança após um momento de maior tumulto. A grande questão seria, a um prazo mais longo, eventualmente, após a saída da Grécia, se realmente a Grécia começasse a crescer a um ritmo mais sustentado após a sua saída, isso iria trazer certamente algumas dúvidas para as populações do sul da Europa, se afinal o caminho que está a ser seguido seria bom ou não, e portanto a prazo poderia outra vez gerar alguma falta de confiança na zona euro em si. Acho que é por fases, basicamente. Há pouco ouvimos aqui o enviado económico a Bruxelas dizer que aquilo que se diz agora nos bastidores é que a solução para haver um acordo pode ser atribuir ao empréstimo um nome diferente, que não seja nem o empréstimo ponte de que falam os gregos, sim, nem o prolongamento do empréstimo de que fala Bruxelas. Isso seria suficiente para sossegar os mercados financeiros? A grande questão aqui, parece-me, que é perceptível, é a falta de flexibilidade neste momento do governo alemão.
Aparentemente o governo grego já fez algumas concessões e acredito que eles irão fazer mais, não na parte de adiar os pagamentos da dívida, que eu acho que essa parte para eles parece ser fundamental e modificar um pouco o tipo de austeridade que estão a fazer. Agora, o governo alemão está muito firme na sua posição de não ceder. Isso apesar de haver sinais de abertura de outros governos, nomeadamente francês, mesmo austríaco, que parecem ter alguma latitude em termos de, ou estar a dar alguma margem para negociar. A posição da Alemanha compreende-se, porque eu suponho que eles, acima de tudo, temam que, após ser revisto as condições para a Grécia, isso seja um template para o resto do sul da Europa. E percebe-se que eles tenham esse temor. Abrir um precedente. Abrir o precedente. Agora, eu pessoalmente acredito que se vai chegar a bom porto. Agora, não acredito que eventualmente seja hoje. Acho que a probabilidade de hoje, se chegar a um acordo, é pequena. Olhando para a questão justamente do tempo e comparando também com a volatilidade da Bolsa de Atenas, ontem fechou a valorizar quase 8%. Hoje abriu a cair mais de 2%, há pouco estava a cair quase 4%, com destaque para o setor financeiro, que cai quase 6%. Durante quanto tempo é que vão aguentar quedas desta natureza? Sobretudo a banca. Bem, isso eu diria que o grande problema deles em termos de banca não é a queda propriamente das ações, quer dizer, ninguém gosta de ver, é um sinal de que as coisas não estão bem, mas o grande problema para eles é realmente haver ou não uma fuga de depósitos dos bancos gregos. Isso sim é que é problemático porque à medida que sai dinheiro de depósitos, eles ficam com falta de liquidez e têm que repor a liquidez de alguma maneira. E neste momento eles não conseguem se financiar sem ser por via do Banco Central Europeu. E esse fôlego do BCE será suficiente? Porque não há um prazo para a duração, mas também não é uma solução de financiamento. Não, e é totalmente discricionária por parte do Banco Central Europeu, ou seja, eles podem chegar, é revista de 2 em 2 semanas, esse famoso empréstimo ELA, e eles podem chegar ao final das 2 semanas e dizer não nos emprestamos mais. Pura e simplesmente, é puramente discricionário. E pode ser uma arma política? Tem sido uma arma no sentido em que, pelo menos para tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo, nitidamente o facto do Banco Central Europeu ter retirado os títulos gregos da possibilidade de servirem de colateral, nitidamente foi uma chamada de atenção, resolvam a situação. Foi um bocadinho empurrar, eu não acredito que tenha sido só para a Grécia, eu acho que foi mesmo para todas as partes, tipo, por favor, cheguem a uma solução. Mas acho que a solução vai ser chegada mais perto do momento final, ou seja, mais perto realmente do final deste mês, porque acho que é preciso algum drama para puxar os intervenientes a chegarem a um acordo. Resta saber que quantidade de drama é que vai ser necessária para haver acordo. Eu acho que até para a própria Grécia, neste momento, o governo grego deve estar bastante preocupado e desiludido pelo facto dos mercados europeus não estarem a reagir tão negativamente, que para eles era uma ajuda, porque estão a ver, se vocês não chegam a um acordo connosco, isto vai ser o descalabro, mas por enquanto ainda não há esse drama nos mercados. Rui, olhando para o último tema de hoje, este escândalo Swiss Leaks, há pouco dizia-me informalmente, antes de começarmos esta entrevista, que acha que é mais um caso de justiça do que propriamente financeiro. Sim, parece-me que é mais uma questão de justiça, não é? E comentávamos se os meios justificam os fins, porque realmente o senhor em causa, o técnico da IT, deu uma lista de possíveis ou potenciais fugas ao fisco de diversos países. Mas de facto também para isso tecnicamente roubou informação que pertencia a uma empresa que não lhe pertencia, não tinha nada a ver com ele era um trabalhador. Não é? Mas olhando para esse alegado crime e para outros possíveis crimes... Sim, o facto é que ele cometeu um crime que eventualmente vai auxiliar a resolução de outros crimes. O que é que conta aqui mais, não é? Tanto que penso que ele tem um mandato de captura por parte das autoridades suíças, não é? Acho que em termos de negócio de banca, da banca típica suíça, não altera muito em relação ao que tem vindo a acontecer, que é um apertar da regulamentação. Isso já tinha visto cada vez mais, nota-se que as pessoas realmente têm que meter o dinheiro dentro do sistema e isso é desfavorável ao modelo de negócio tradicional da banca suíça, mas isso já vem a acontecer já há vários anos. Rui Bárbara, obrigada pela análise Obrigado, da edição das 12.